Pessoal, boa tarde. Professor Lucas de Matemática. Eu vou fazer essa videoaula sobre a construção do gráfico da função seno, certo? Vou fazer o gráfico de duas funções aqui, ó. A primeira é a seguinte: f de x é igual a seno de x mais 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor de x pelos ângulos, né? E fazer a conta e chegar no valor de y. Então, como toda função, eu tenho um valor de x. Quando eu aplico um valor de x, eu tenho um valor de y, né? Toda função é assim, não é? Você aplica um valor de x e tem um valor de y, certo? Então, vamos lá. Eu peguei os 5 ângulos extremos da circunferência: 0, 90 graus, 180, 270, 360. Em vez de eu usar graus, eu vou usar radianos, tá? Ângulos em radianos. Então, vamos lá. Vai ficar, então, x igual a 0 grau. Vamos lá, ó. F de 0 grau. Substituir x por 0 grau. Seno de 0 grau mais 2. F de 0 grau é igual. Seno de 0 a gente sabe que é quanto? É 0. Mais 2 é igual a 2. Então, quem que é o primeiro par ordenado, então? Quando o x é 0 grau, o y vale 2. Vamos achar o segundo par ordenado. Quando o x é 90 graus, vamos usar em radianos. Π não é 180, então π dividido por 2 é 90 graus, certo? Então, F de π, 180, dividido por 2, que é 90, né? É igual seno de π sobre 2 mais 2. Isso é igual. 180 por 2 é 90. Então, seno de 90 vale quanto? Vale 1, né? 1 mais 2 é igual a 3. Então, quem que é o segundo par ordenado? Quando o x é π sobre 2, o y vale 3. Por que eu estou usando o ângulo em radianos? Porque é comum nos gráficos estar em radianos os ângulos, certo? Então, por isso que eu estou usando em radianos. Agora vamos chegar aqui no terceiro par ordenado, ó, 180 graus. Então, vamos lá, ó, F de π, que é 180, não é? Seno de π mais 2. Seno de 180 vale 0. Então, 0 mais 2. Isso é igual a 2. Então, quem que é o terceiro ponto? Quando o x é π, o y vale 2. Certo? Vamos para o quarto ponto, ó. F de 3π sobre 2. Vai ficar seno de 3π sobre 2 mais 2. Isso é igual. Seno de 270 dá quanto? Dá menos 1, né? Então, menos 1 mais 2, isso é igual a 1. Então, quando x é 3π sobre 2, o y vale 1. Certo? O quinto ponto, ó. F de 2π. Vai ficar seno de 2π mais 2. Seno de 2π não é 360 graus? Seno de 360 é 0. 0 mais 2 é igual a 2. Então, quando o ângulo é 2π, o y vale 2. Certo? Agora vamos fazer o gráfico, né? Então, vamos lá, ó. Ó, 0 grau, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O y varia, ó, 2, 3, 2, 1, 2. Então, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, certo? Vamos unir os pontos agora, ó. Quando o x é 0 grau, o y é 2. Então, x0, y2. Está aqui o ponto. Quando o x é π sobre 2, o y é 3. Ó, então, π sobre 2, o y é 3. Está aqui o outro ponto. Quando o x é π, o y é 2. Ó, xπ, y2. Está aqui o ponto. Ó.
quando x é 3π sobre 2, o y é 1. Está aqui o ponto. E quando x é 2π, o y é 2. Então, x2π, y2. Ó, tá aqui o ponto. Agora vamos unir esses pontos, certo? Como é a função seno, isso aqui vai dar uma senoide, né? Uma curva aqui, ó. Sobe, desce, desce e sobe de novo. Como que chama essa curva? Senoide. Por quê? Ela é originada da função seno, né? É muito comum nos exercícios pedir assim, ó. O domínio da função, a imagem da função, o período e a amplitude. É muito comum pedir nos exercícios. Então, vamos fazer, ó. O domínio é os valores de x. Então, x está variando de 0 a 2π, não tá? Então, o domínio dessa função é de 0 a 2π, ó. 0 a 2π. Bolinha fechada significa que o intervalo está... Bolinha preenchida, né? Significa que o intervalo está fechado. Imagem da função, vamos lá. O y varia de 1, o menor valor de y é 1. O maior valor é 3. Então, a imagem está variando de 1 a 3, intervalo fechado, né? Ó, de 1 a 3. Certo? O período. O período é um intervalo que ela não repete. Então, sobe, desce, sobe. Se eu continuar subindo, vai repetir aqui, não vai? Ó. Então, qual que é o intervalo que não repete? De 0 a 2π. Então, o período é 2π. Certo? Tem uma fórmula também. 2π dividido por k. Quem que é o k? É o número que acompanha o x aqui, ó. Então, aqui é 1, né? Isso aqui é 1, então 2π dividido por 1 é igual a 2π. Certo? Então, o período dessa função é 2π. Quem que é a amplitude? A amplitude é o seguinte. A amplitude, se eu traçar uma reta no meio da onda aqui, ó. Esse não é o meio da onda? Dividir a onda ao meio, ó. Do mínimo, o mínimo aqui não é 1, o máximo não é 3, certo? Então, do mínimo até o meio não tem uma distância de 1, e do meio até o máximo tem uma distância de 1, então essa reta dividiu a onda ao meio. Então, quem que é a amplitude? Você vai partir do meio da onda até a parte máxima ou até a parte mínima, que a distância vai ser a mesma, né? Ó, de 2 a 1, a distância é 1, de 2 a 3, a distância é 1. Então, a amplitude aqui é 1. Ou tem outro jeito de fazer também a amplitude. Quem que está multiplicando aqui, ó? A gente coloca aqui 1? A gente não coloca, mas o 1 está multiplicando seno de x aqui. Então, o número que está multiplicando aqui também é a amplitude. Ó. Observe que o 1 está multiplicando. A gente não coloca, mas ele está aqui, não está? Então, a amplitude também é 1. Pode fazer por esse outro jeito também. Então, gente, parece que é difícil, mas não é, né? Agora, vamos fazer essa outra aqui, ó. Vamos lá. Os mesmos passos, né? Pegar lá 0 grau, f de 0 grau é igual seno de 0 dividido por 2. 0 por 2 é 0. Então, seno de 0 grau é igual a 0. Então, quem que é o primeiro ponto, então? O primeiro ponto, quando o x é 0 grau, o y vale 0 também, tá? Agora, x valendo π sobre 2, que é 90 graus, né? Vai ficar, então, seno de π sobre 2 dividido por 2. Divisão de fração, o que você faz? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. 2 sobre 1 fica 1 sobre 2. π vezes 1, π. 2 vezes 2, 4. Então, quem que é o seno de π sobre 4? 180. 180 por 4 não dá 45 graus? Quem que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, tá? Eu não coloquei aqui nessa tabela, mas é raiz de 2 sobre 2. Então, quem que é o segundo ponto, então? O x é π sobre 2 e o y é raiz de 2 sobre 2. Certo, gente? Tranquilo por enquanto, né? Agora vamos pegar x valendo 180 graus, ó. F de π, 180. Seno
de π dividido por 2. 180 por 2 é 90. Então, seno de 90 graus é 1. Olha lá, seno de 90 é 1. Certo? Olha lá, ó. 90 graus, seno é 1. Então, o que vai dar isso aqui, então? Quando o x é π, o y vale 1. Tá? Agora, f de 3π sobre 2. Vai ficar seno de 3π dividido por 2, dividido por 2, tá? Outra divisão de fração, ó. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ó. 2 sobre 1, o inverso é 1 sobre 2. 3π vezes 1, 3π. Dividido 2 vezes 2, 4. Quem que é o seno de 3π sobre 4? Π não é 180? Então, vamos lá. 3 vezes 180, 540, dividido. 540 dividido por 4, quanto que vai dar? 400 por 4 dá 100. 140 por 4 dá 35. Então, isso aqui vai dar 135 graus. Quanto que vale o seno de 135 graus? O seno de 135 graus é o seguinte. Se eu sei o seno de 45, eu vou chegar no seno de 135. Por quê? 135 não é múltiplo de 45 graus? 45 vezes 3 é 135? Então, funciona assim, ó. Vamos lá, ó. De 0 a 45 graus, eu andei 45. Se eu andar mais 45, eu não vou chegar em 90. Aí, 90. Vou fazer aqui uma ilustração aqui, ó. Ó, 0 grau, 90. Metade do quadrante é 45, não é? Metade aqui também vai dar quanto? Mais 45. Então, pensa comigo, ó. 0 grau, 45 graus. Mais 45, 90. Se eu andar mais 45, não vai dar 135? Então, o seno de 135... ele vai ser igual ao seno de 45. Por quê? 135 e 45 está à mesma distância de 90. Então, se eles estão à mesma distância de 90, o seno deles vai ser igual. O seno não é o eixo vertical. Ó. Se eu projetar aqui, não vai cair no mesmo ponto? Então, nesse caso, o seno vai ser igual. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, quem que é o quarto ponto? Quando o x é 3π sobre 2, o y é raiz de 2 sobre 2. Agora, o quinto ponto, ó. Seno de 2π. Vamos calcular, então. Ó, agora eu vou pegar o x valendo 2π, né? Vai ficar seno, ó, f 2π agora. Vai ficar assim, seno de 2π, no lugar do x, coloquei 2π. Dividido por 2. Cancelo 2 com 2, ficou seno de π. Seno de 180 é 0. Então, quem que é o quinto ponto? Quando o x é 2π, o y vale 0. Agora é só fazer o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico agora, ó. Zero grau, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando o x é 0, o y varia de 0, raiz de 2 sobre 2, 1 e raiz de 2 sobre 2 e 0. Então, raiz de 2 é 1,41, aproximadamente, né? Então, raiz de 2 sobre 2 vai dar quanto? Se eu dividir por 2, dá 0,70, né? Aproximado. Então, vai ficar assim, ó, 0, primeiro valor de y, depois é quem? 0,70, né? Que é raiz de 2 sobre 2. Depois vem 1, tá próximo aqui, né? Ó.
aqui vem 1. Certo? Então, vamos lá, ó. Quando o x é 0, quanto que vale o y? Ó, x0, o y vale 0. Então, o ponto está na onde? Ó, x0, y0. O ponto está aqui na origem. Quando o x é π sobre 2, quanto que vale o y? Raiz de 2 sobre 2, ó. Então, está aqui. Ponto, segundo ponto. Terceiro ponto. O x é π, o y é 1. xπ, y1. Está aqui. Quando o x é 3π sobre 2, o y é raiz de 2 sobre 2, ó. Então, o ponto está aqui. Quando o x é 2π, o y é 0. Então, está aqui, ó. Certo? Agora é só unir os pontos. Vai fazer isso, não vai? Ó. Primeiro, segundo, terceiro. Vem e faz isso, ó. Certo? Só, desculpa. Então, unir os pontos. Esse é o meu gráfico dessa função. Certo, gente? Então, parece que é difícil, mas não é difícil, né, gente? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido nessa videoaula, tá? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.